Olá, galera, tudo legal? Tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Tá legal? Hoje nós vamos falar sobre a banca Funrio. Beleza, galera? Maravilha. É, Essa banca é uma banca interessante. Bom, vamos lá, eu vou explicar o porquê. Uma banca que tem questões de interpretação de texto, mas são questões relativamente simples. Tá? Isso não cria problemas. Crase, de vez em quando cai, também não cria problemas, regência também não, mas uma coisa que eu chamo a atenção de vocês são esses dois conteúdos aqui: sintaxe e identificação de classes gramaticais. Esses dois conteúdos são muito cobrados, gente, muito cobrados. Inclusive na parte de sintaxe, não somente as funções sintáticas, como também a classificação das orações. E uma coisa curiosa que eu até chamo a atenção de vocês, tá legal? Uma coisa curiosa, certo? É que, por exemplo, aliás, já até vi, mas poucas vezes eles cobrarem a função sintática de uma oração adjetiva, tá? A função sintática de uma oração adjetiva, é verdade, isso foi cobrado, tá? Então, olha só para que você possa compreender. O candidato estudioso passa. Sujeito, o candidato estudioso, estuda que é sujeito. Candidato é o núcleo do sujeito, é o núcleo do sujeito. Tanto o artigo o quanto estudioso são adjuntos adnominais, ou seja, estudioso é um adjunto adnominal, ele vem junto ao nome. Ele tem uma função adjetiva, ele é um adjetivo e é um adjunto adnominal. Quando você transforma esse adjetivo numa oração, o candidato que estuda passa, certo? A primeira oração é o candidato passa. Que estuda é uma oração subordinada adjetiva. Esse aqui é um pronome relativo, o qual estuda passa. Certo? É um pronome relativo. Esta oração aqui é uma oração adjetiva, ou seja, ela tem a mesma função desse adjetivo estudioso. É uma oração adjetiva, é uma oração subordinada adjetiva. Certo? Se eu quiser dar essa oração um caráter restritivo, não isolo por pontuação. Se eu quiser dar um caráter explicativo, eu coloco ou entre vírgulas, ou entre parênteses, ou entre travessões. Certo? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: no fundo, estudioso e que estuda são adjetivos. Estudioso é um adjetivo comum, que estuda acaba assumindo uma função adjetiva, é um adjetivo oracional ou oração subordinada adjetiva, certo? É um adjetivo oracional. Se é uma oração subordinada adjetiva, é um adjetivo oracional. Então, ambos são adjetivos, indubitavelmente. Estudioso, isso como classe gramatical. Como função sintática, estudioso não é um adjunto adnominal? Pois é, toda oração subordinada adjetiva assume essa função de adjunto adnominal. Cara, mas isso em concurso público, olha, eu vi pouquíssimas vezes, mas essa banca cobrou. Eu vou mostrar essa questão. Muita questão de identificação de classe gramatical, gente. Funções do que, funções do se o termo é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo. Cara, pronome definido, ou se o muito é pronome definido advérbio, se o mais é pronome definido advérbio. Muita questão envolvendo isso. Questões de pontuação, concordância, figuras, metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia. Verbos, eles pedem para você identificar flexão de tempos verbais, imperativo. Eu trouxe uma questão até bacaninha de imperativo. Outro assunto que eles gostam muito, identificação de tempos. Você tem, passaria, que tempo está isso aí? Futuro do pretérito. Tá? Vozes verbais, outro assunto que eles cobram. E aí eles cobram das duas maneiras, tanto na voz passiva sintética, né, aquele caso do pronome se passivador, como oferecendo uma frase em voz ativa e solicitando que você a reescreva em voz passiva e vice-versa, com aquele cuidado sempre de manter o tempo do verbo.
E modalização, que é uma coisa engraçada, que é uma coisa que eu vejo praticamente só sendo cobrado pela Fundação Getúlio Vargas, né, pela FGV, mas que essa banca também cobra. O que seria a modalização? A modalização é a inserção de uma opinião do autor numa frase, certo? Mas assim, não é falando assim, eu acho que, na minha opinião, para mim, não é isso não. Ele insere um elemento mostrando a ver que aquele elemento ali é uma opinião dele, certo? Então, nós temos assim alguns casos que são interessantes. Por exemplo, quando a gente às vezes utiliza o já, tá? Nós já fizemos, por exemplo, o Brasil já atingiu uma marca de 100 milhões de pessoas vacinadas. Então, quando a gente utiliza esse já, a gente quer dar um valor, por exemplo, positivo. Uma coisa é você simplesmente falar, olha, o Brasil atingiu uma marca de 100 milhões de pessoas vacinadas. Tá? Isso, você apenas passa um elemento técnico. Mas quando você utiliza o já, dá a sensação de que o Brasil agiu bem, ou seja, foi rápido. Então, olha, nós já atingimos isso. O ainda, às vezes, é uma palavra que também pode estabelecer um caráter opinativo, tá? Ele ainda não fez o trabalho. Uma coisa é falar, ele não fez o trabalho. Quando você utiliza ele ainda não fez, você está agregando um elemento que tem uma crítica por trás disso. Tá? E existem verbos também que fazem esse elemento. Tá? Por exemplo, se eu disser ele deveria ter feito o trabalho, uma coisa é dizer ele não fez ainda, ele não fez o trabalho. O ainda já emitiria uma opinião. Ele deveria ter feito, ele não fez, mas deveria ter feito. Então eu estou emitindo uma opinião. O deveria agrega uma opinião. Isso é modalização. É quando você agrega uma opinião. Outro verbo que também tem um pouco essa característica, que até a gente vai ver isso na questão, é o verbo parecer. Não é? Uma coisa, se você disser parece que vai chover, você está emitindo uma opinião, você está agregando uma opinião sua. Na sua opinião, a possibilidade de chover é maior do que de não chover. Parece que. Então você agrega uma opinião a algum elemento técnico. Legal, galera. Então são essas as principais características dessa banca. Você é uma banca que cobra tudo, mas cobra demais a parte de sintaxe e de morfologia, identificação de funções sintáticas, classificação de orações, identificação de classes gramaticais. Bom, vamos então para as questões, né? Vamos lá. Questão número 1. Assinale a alternativa em que o tempo destacado, engraçado que é tempo, né? Isso aqui está errado. Isso aqui nem é erro meu, não, que eu copiei e colei. Exerce a função de sujeito, não deve ser tempo, deve ser termo destacado. Gente, isso não fui eu que errei aqui, não, é original da prova. Mas dá para você entender o que ele está querendo. E a resposta já é a letra A. Mônica Vega estava no 7º mês. Inclusive, repare que o verbo aqui estava concorda com Mônica Vega. Se eu passar para o plural, vou botar aqui elas. Elas estavam. Se o verbo concorda com Mônica Vega, porque esse termo que está sublinhado exerce a função de sujeito. Olha lá. Letra B de bola. As imagens mostravam 2 cordões umbilicais. Quem mostra alguma coisa. 2 cordões umbilicais complementa a ideia do verbo mostrar. Complementa a ideia desse verbo sem preposição. 2 é o numeral. Então, isso aqui é um objeto direto. O feto carregando um feto. Quem carrega alguma coisa. Um feto também complementa a ideia do verbo carregar sem preposição. Também é objeto direto. Nos 2 casos, o verbo é transitivo direto. O médico explica que o irmão gêmeo se desenvolve dentro do outro. Eu acho que essa questão aqui tem um problema. O sublinhado deveria vir desde o quê? Porque, olha só, se for só o irmão gêmeo é sujeito de se desenvolve. Tanto é que se você passar para o plural, os irmãos gêmeos se desenvolvem dentro do outro. Você vê que o verbo desenvolver teria que ir para o plural.
Mas na realidade, esse termo aqui, que o irmão gêmeo se desenvolve, você tem o sujeito, o irmão gêmeo, você tem o verbo desenvolve, dentro do outro, o adjunto adverbial de lugar. Mas eu não entendi. O que ele poderia fazer era sublinhar a oração inteira. Sublinhar a oração inteira. E aí, para ele sublinhar a oração inteira, ele teria que sublinhar desde a conjunção integrante. Desde o quê? E aí sim, quem explica alguma coisa, explica isso, eu substituo a oração inteira pela palavra isso, descubro que o isso é objeto direto. Esta oração, então, é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. É uma oração objetiva direta. Logo, ela é um objeto direto oracional. Mas teria que estar sublinhado desde o quê? Agora, sublinhado só esse fragmento, não é nenhum. Se ele sublinhasse um termo, beleza. Mas ele sublinhou vários termos. Mas ao mesmo tempo ele não sublinhou a oração inteira. Então ficou um nada muito grande. Tá? Gostaram do termo nada muito grande? Isso aí foi uma vez um ex-jogador de futebol que falou assim: nada muito grande. Eu achei espetacular essa frase aí. Mas é isso. Né? E outra estranha, essa aqui, porque na realidade é gerada, isso aqui é uma locução verbal. Isso aqui é apenas o verbo principal. Mas verbo não é uma função sintática. Tá? Ele é o verbo principal da locução verbal, formador, inclusive, de voz passiva. Isso aqui é uma voz passiva. Você tem o verbo ser, mais o verbo gerar transitivo direto no particípio. Isso é a estrutura típica de voz passiva. Tá? E ele sublinhou apenas... Se ele sublinhasse a locução inteira formaria o núcleo do predicado verbal. Bacana. Mas só o verbo principal, não. Vamos lá. Letra D. Questão número 2. A primeira oração. Como isso era difícil? Por que isso era difícil? Uma vez que isso era difícil, já que isso era difícil, já que, uma vez que, por quanto isso era difícil, certo? Então o como aí é sinônimo de porquê, já que, visto que, dado que. Por causa dessa dificuldade, a gente já se dava por feliz se Deus nos concedia que o suplício fosse breve. Então, por conta disso, por causa dessa dificuldade, porque isso era difícil, né? Por causa disso, a consequência é que nos dávamos felizes pelo que viesse a acontecer. Então, por causa disso, essa oração estabelece uma ideia de causa. Esse como é sinônimo de porquê, já que, visto que, dado que. Então, esta oração é uma oração subordinada adverbial causal. Estabelece uma ideia de causa, o como sendo sinônimo de porquê, já que, visto que, por quanto, outro conector que é sinônimo, por quanto, que cai muito, eles gostam muito. Vamos lá, questão número 3. Karen Uhlenbeck recebe o prêmio Abel 2019 por seu trabalho fundamental em análise geométrica e teoria de calibre, a qual essa teoria de calibre, a qual transformou dramaticamente o cenário matemático. Certo? Se eu substituo o que por a qual, esse aqui é um pronome relativo. Foi como eu falei, eles adoram questões de classes gramaticais e funções sintáticas. Tá? Eles perguntam muitas questões de classes gramaticais. E uma coisa que você não pode deixar de estudar, funções do que, funções do se. Tá? Se o se é pronome reflexivo, se o se é pronome passivador, índice de terminação do sujeito, tá? Parte integrante do verbo e o que também. Legal? Olha a questão, como eu comentei com vocês lá, né, sobre as características dessa banca. Esse que a gente acabou de ver. Esse que aqui, certo? É um pronome relativo. Eu substituo por a qual porque é a teoria. Eu substituo por a qual. Certo? Se ele é um pronome relativo, introduz uma oração
subordinada adjetiva. Certo? É uma oração subordinada adjetiva. Maravilha. Se ela é uma oração subordinada adjetiva, e no caso ela é até precedida de vírgula, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. O que eu disse lá no início dessa aula? Toda oração subordinada adjetiva, ela é o quê? Porque a pergunta é a seguinte: o trecho que transformou dramaticamente o cenário matemático, esse que é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Se é uma oração subordinada adjetiva, toda oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal. E eu poderia até transformar no adjunto adnominal que não fosse oracional. Certo? Se eu transformasse, por exemplo, se eu pegasse esse verbo aqui e transformasse em substantivo, em adjetivo. Teoria de calibre transformadora dramaticamente do cenário, porque transformador de alguma coisa, transformadora do cenário matemático. Transformador é um adjetivo que qualificaria a teoria de calibre, certo? É um adjetivo, é um adjunto adnominal. Bom, vamos lá. Questão número 5. Karen Uhlenbeck recebe o prêmio Abel 2019, com base na conversão para voz passiva. Primeiro passo que você tem que dar: identificar o objeto direto. Quem recebe, recebe alguma coisa. O prêmio Abel 2019 complementa a ideia do verbo receber, sem preposição o é artigo. Aí vamos lá. O prêmio Abel 2019. Agora, fundamental, recebe. Eu recebo, tu recebes, ele recebe. Recebemos, recebeis, recebem. Recebe está no presente do indicativo. Se recebe está no presente indicativo, quando eu passar para a voz passiva, obrigatoriamente o verbo ser vai ter que estar no presente do indicativo. Tá legal? Presente indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, presente indicativo. O prêmio Abel 2019 é presente indicativo, porque recebe está no presente indicativo. É recebido. Esse termo aqui, Karen Uhlenbeck, que era o sujeito da frase original, assume a função de agente da passiva por Karen Uhlenbeck. A resposta é a letra A. Um comentário que eu acho interessante é a gente olhar a letra D de dado. Não é possível a conversão da oração para voz passiva. É sim, pois o verbo receber é transitivo direto. Justamente por ser transitivo direto, só existe voz passiva com verbo transitivo direto. Então, justamente por ser transitivo direto é que admite a transposição para a voz passiva. E a letra E, a oração já se encontra na voz passiva? Não se encontra na voz passiva. Questão meia dúzia. Vamos lá. Nos espetáculos assistimos, coloquei o quê? É o verbo assistir. O verbo assistir está no sentido de ver, de presenciar. O verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, é transitivo indireto, é um verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Então eu tenho que agregar a preposição a. Aqui. Bom, elimino a letra A, elimino a letra B de bola, elimino a letra D. Os momentos mais gostei, quem gosta, gosta de alguma coisa. Também é verbo transitivo indireto, regendo a preposição de. Então, de que? Já chegamos à resposta, né? Porque eu elimino agora a letra C, de que está correto. A disputa pelo troféu aspiram é o verbo aspirar, não está no sentido de respirar, de sorver, não. Está no sentido de desejar, de querer. O verbo aspirar no sentido de desejar, de querer é verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, a que? Confirmou. Por fim, a última lacuna. Eles não querem no recinto pessoas, vou botar o que aqui? Não simpatizam. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então, com que não simpatizam, confirmou. A resposta é realmente a letra E.
Questão número 7. Essa questão aqui, gente, é aquilo que eu falei para vocês que essa banca vem cobrando, que é interessante, que é a questão do emprego do modalizador, que é aquele que emite uma opinião, que expressa uma opinião, tá? Então, quando o autor fala ali, parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes, tá? Ele fala, olha, não tenho certeza, mas na minha opinião isso parece que está acontecendo. Parece. Então, ele expressa pelo verbo parecer, tá legal? Que a interpretação dele para esse fato, ele está percebendo que está havendo uma distância entre os médicos e os pacientes, certo? E ele, na opinião dele, essa distância não é uma distância pequena, porque ele fala, olha, parece haver um abismo. E logo na sequência, então ele fala, parece haver um abismo, certo? E na sequência ele fala, essa distância parece aumentar. Ou seja, a sensação que o autor tem, que ele interpreta da vida, dos fatos, que ele percebe lá da relação entre médicos e pacientes, que não só existe essa distância, uma distância muito grande entre os médicos e os pacientes, e que essa distância cada dia está sendo aumentada, certo? Então, considerando que o texto é do tipo argumentativo, é natural que se adotem, olha lá, recursos linguísticos, com a intenção, por exemplo, de que o autor não assuma explicitamente sua posição, modalizando assim o seu discurso. Foi o que eu falei, ele não expressa, ele não coloca, na minha opinião, eu penso que, eu acho que... Mas ele consegue emitir a opinião dele pelo emprego de alguns vocábulos, como o já, como eu falei. Ele já chegou, esse já dá uma ideia, pô, que coisa legal, certo? Então, por meio de algumas palavras, você modaliza, você consegue jogar um pouco da opinião. Então, ele não assume explicitamente, mas ele coloca, por meio de alguns vocábulos, essa opinião. A opinião fica subentendida, fica implícita. Tá? Por meio de já, de ainda, parece. Então, olha lá. Então, o modalizador é exatamente isso, é de conseguir emitir opinião, tá, de uma forma implícita. Então, no primeiro parágrafo, observamos um exemplo claro desse procedimento pelo emprego do vocábulo parece. Então, parece haver um abismo e parece aumentar. Então, ele indica, pelo emprego da palavra parecer, que ele quer deixar subentendido que a opinião dele, deixar subentendido, tá? Que é a análise que ele está fazendo dessa situação. Mas, ao mesmo tempo, ele não coloca de forma explícita. Ele coloca de forma modalizada. É um elemento sutil da língua, que permite exprimir uma opinião não de forma clara, mas que dá a entender ao leitor. Certo? Uma coisa é falar, pô, ele já chegou. Você demonstra pelo emprego de já, não explicitamente, mas você demonstra pelo emprego do já que você está satisfeito com aquilo. Se eu falar ele ainda não chegou, isso quer dizer o quê? Não, pô, eu já estudei 200 páginas. Pô, que legal. Eu ainda não estudei nada. Ele ainda não estudou uma página. Pô. Então, ele ainda não estudou uma página sequer. Então, tanto o ainda quanto o sequer são modalizadores. Exprime opiniões de uma forma subentendida, subliminar, mas coloca ali. 8. Parece haver um abismo de mútua compreensão. Bom, aí ele pergunta, qual é a figura de linguagem? Parece haver um abismo. Ou seja, uma palavra que expressa o quê? Pô, você marcou comigo às 15 horas. Pô, estou te esperando aqui há um século. Gente, é um abismo? Não, existe uma distância.
Essa distância pode ser muito grande, mas abismo, qual a intenção do autor ao utilizar o abismo? É exagerar para marcar a opinião, certo? Então você já tem um modalizador, que é o emprego do parece, e utiliza o abismo para dar uma ideia de algo exagerado. Isso é hipérbole, é o exagero. Então você tem aí dois elementos interessantes. Aí o emprego do modalizador no parece e o emprego da hipérbole no exagero para expressar a visão que ele tem da relação entre médicos e pacientes. Ironia. Ironia é quando você quer ironizar, debochar de uma situação, é você dizer o contrário do que você pensa. Né? Por exemplo, você vê que uma pessoa é muito violenta, aí você fala assim, poxa, aquele cara é tão bonzinho. Né? Metonímia é quando você utiliza um elemento por outro por guardar uma relação de sentido. Por exemplo, eu comi 3 pratos. Você não comeu o prato, você comeu a comida. Então você troca o conteúdo, que é o alimento que estava no prato, pelo continente, que é o que contém, né, o que está, onde o alimento estava colocado para a gente poder comer. Certo? Então, isso é metonímia. Sinestesia. O que é sinestesia? Sinestesia é quando nós misturamos sentidos. Por exemplo, eu estou vendo músicas lindas. Estou vendo músicas. Ver usa um sentido, que são os olhos, né? A visão. Música é para um outro sentido, que é a audição. Então, quando a gente mistura sentidos, certo? Quando a gente mistura sentidos, nós temos a sinestesia. Ele tocou esse cheiro, ele tocou esse odor. Tocar é o tato, certo? Ele tocou, é o tato. Odor é o olfato. Então, a gente, quando há essa mistura de sentidos, nós temos a sinestesia. Questão número 9. Como eu falei para vocês, eles também pedem muitas questões de verbos, de identificação de tempos verbais ou de flexão dos verbos. Não é? Antes da morte, não beatifiques ninguém. Isso aqui é imperativo. Isso aqui é imperativo. Imperativo negativo. Lembrando, o imperativo negativo deriva-se integralmente do presente subjuntivo. Maria quer que eu beatifique, Maria quer que tu beatifiques. Então isso aqui é um imperativo negativo na segunda pessoa do singular, que vem do presente do subjuntivo. Só que ele quer o seguinte, se colocássemos a forma verbal não beatifiques na forma positiva, ou seja, ele quer que passe para o imperativo afirmativo. Certo? Imperativo afirmativo, maravilha. E ele quer que mantenha a mesma, né? Ele quer a mesma pessoa. Só que o imperativo afirmativo, segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo vem do presente do indicativo, presente cativo, sem S. Então a gente tem que conjugar o presente cativo do verbo beatificar. Eu beatifico, tu beatificas, ele beatifica. Nós beatificamos, vós beatificais, eles beatificam. Beleza? Só que a segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo, aliás, não só a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, do imperativo afirmativo, se derivam do presente do indicativo sem S. Então, eu beatifico, tu beatificas, cai o S, beatifica tu. É essa a resposta. Presente cativo sem S. Tá? Então, a segunda pessoa do singular vem do presente cativo sem S. Eu beatifico, tu beatificas, beatifica tu. Por fim, olha lá, mais uma questão envolvendo o que, o valor semântico da conjunção que. Ele poderia perguntar também, em vez de pela conjunção que, ele poderia perguntar pela classificação da oração que é introduzida pelo que. Mas vocês veem, né, por exemplo, aqui nessa seleção nós vimos questão de classificação de orações, duas questões diferentes do valor do que, certo? Bom, vamos lá. Sou tão competitivo que, se não houver concorrente, disputo comigo mesmo. Ou seja, sou tão competitivo
que a consequência de ser tão competitivo é que mesmo quando não houver concorrente, eu acabo disputando comigo mesmo. Então, gente, esse aqui é aquele caso do bizu, que eu brinco até com meus alunos, bizu do tesão. Por quê? Na oração principal, que é essa aqui é a oração principal, eu tenho um elemento intensificador. E esse elemento intensificador começa sempre com a letra T. Tão, tal, tamanho e tanto. E aí o que introduz uma oração, que vai ser uma consequência desse fato que está intensificado. Por exemplo, estou com tamanha sede, que beberei 10 chopes. Estou com tamanha sede que beberei 10 chopes. Então, eu não estou apenas com sede, eu estou com muita sede. E por estar com muita sede, qual é a consequência disso? Beberei 10 chopes. Certo? Então, gente, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que essa conjunção, que é uma conjunção que introduz uma ideia de consequência, ela é uma consequência para um fato exagerado. Tá? Ele estudou tanto. Qual é a consequência de estudar tanto? Que gabaritou a prova. Então ele não apenas estudou, ele estudou muito. Então, o tão, tal, tamanho, tanto, eles intensificam uma ideia. Eles geram uma ideia de exagero. E vai haver uma consequência para esse exagero. Ele estudou tanto, ele não apenas estudou, ele estudou muito. Qual é a consequência de estudar muito? Gabaritou a prova. Estou com tamanha sede. Qual é a consequência dessa tamanha sede? Que beberei 10 chopes. Sou tão competitivo. Qual é a consequência de ser tão competitivo? É que quando não houver concorrente, eu acabo competindo comigo mesmo. Então, é sempre essa conjunção consecutiva, tá? Ela nasce como uma consequência, como resultado, como fruto de um fato exagerado. Tá? Existe um fato exagerado, e nesse fato exagerado aparecem esses elementos intensificadores, iniciados pela letra T, tão, tal, tamanho, tanto. Certo? E vai haver uma consequência disso. Tá? Então, estou com tal sorte que acertei na loteria. Olha que coisa boa. Que acertei na loteria. Então, que acertei na loteria é uma consequência não apenas de estar com sorte, mas de estar com muita sorte. Então, quando você tem esses elementos, tão, tal, tamanho e tanto, intensificando, e você perceber que a oração seguinte é uma consequência desse fato exagerado, essa oração é introduzida pelo quê? Essa oração é subordinada adverbial consecutiva. Então, esta oração que começa no quê? Tá? Que disputo comigo mesmo. É uma oração subordinada adverbial consecutiva. E esse que é uma conjunção subordinativa consecutiva. Logo, introduz a ideia de consequência. Maravilha, galera. Com essa questãozinha, nós encerramos aí a análise dessa banca FUNRIO. Tá legal? Chamo a atenção de vocês. É uma banca que privilegia demais a parte de classes gramaticais e funções sintáticas. Repito isso várias vezes. Se você não tiver um bom domínio desses conteúdos, tá? Sobretudo da parte de conjunções, você não vai fazer uma boa prova. Valeu, galera. Um grande abraço para todos. Quinta-feira nós temos a nossa tradicionalíssima live. Um abraço, pessoal.